Lorival Santana já está aqui no nosso estúdio. Falando então, Lorival, dessa ação ucraniana que, como você bem destacou ontem, a gente não sabe se a Ucrânia entrou na Rússia, dominou cidades, se vai ter força, poder de continuar mantendo aquele local ali. A gente continua com essa dúvida? Sem dúvida. A CNN apurou que milhares de soldados russos estão se deslocando de áreas em que eles estavam realizando ofensivas simultâneas no território ucraniano, estão se deslocando para a região de Kursk para dar combate a essas forças ucranianas que estão ocupando essa região russa e também Belgorod. Essa movimentação é uma demonstração da importância e da dificuldade do que os russos enfrentam com essa ofensiva ucraniana no território russo e da importância política que ela tem também. Isso que você mostrava antes é um retrato da situação militar e de inteligência da Rússia. Você vê que como as energias do sistema de inteligência russo estão voltadas para a repressão de pessoas até fora da Rússia que de alguma maneira estão vinculadas com alguma simpatia pela Ucrânia. É assim que as ditaduras funcionam e é por isso que elas são ruins militarmente, porque em vez de focar a inteligência, por exemplo, nos movimentos de centenas de soldados ucranianos que estavam se preparando para invadir o território russo, a FSB, o serviço do qual provém o Vladimir Putin, estava preocupado com uma moça que doou $50 para uma... É muito interessante essa ligação que você fez, Márcio, porque isso é o retrato de como não funcionam as ditaduras e por isso é que elas acabam sofrendo. É claro que, se você olha, as forças russas, elas são muito superiores, é um país muito maior do que a Ucrânia e é natural, então, que tenha mais tropas, mais munição, se prepararam ao longo de décadas e décadas, para uma operação como essa, muito mais equipamento e tal. Mas a Ucrânia os ucranianos estão dando golpes de propaganda muito importantes. Por exemplo, transmitindo o telejornal de lá de Kursk, em ucraniano, criando corredores humanitários para os russos, se quiserem vir para a Ucrânia, que serão tratados de acordo com a lei internacional. Dizem que prenderam mais de 100 soldados russos nessa operação. É a maior prisão, segundo eles, da história desse conflito, que começou em fevereiro de 22, em um só momento, prender mais de 100, que serão trocados, então, por prisioneiros ucranianos que estão nas mãos dos russos. Então, os ucranianos vão acumulando ganhos políticos, militares nessa operação. É muito provável que os russos sejam capazes de recuperar esse território, mas ao fazer isso estão desguarnecendo as operações na Ucrânia, que é o objetivo principal, obviamente, dos ucranianos, que não tinham condições de conter o avanço dos russos e fizeram essa operação que aparentemente surpreendeu os próprios americanos, que são os grandes aliados da Ucrânia, fornecem material militar, mas aparentemente foi guardada a 7 chaves essa operação. Completando o que você falou, os ucranianos vão ganhando, vão tendo ganhos políticos, militares e eu complementaria de moral também. Sem dúvida. E numa guerra isso é muito importante, né, Lorival? É muito importante. A prisão de mais de 100 soldados russos fala sobre esse moral baixo, Não conseguiram se defender, dar combate e se entregaram. Quando há prisão de pessoas assim, em geral, eles se entregaram. Obrigado, Lorival Santana.